Podemos ir abrindo as nossas Bíblias. Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5. E vamos começar mesmo por ler o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecámos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomámos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitámos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um com o seu irmão? E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatámos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo o homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, meus irmãos, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão de vida ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma comprámos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão de vida ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso, nesta noite pedimos-te aquilo que nós te pedimos sempre que ouvimos a tua palavra. Que tu possas abrir a nossa mente, iluminá-la, mas também abrir o nosso coração e moldá-lo à imagem e luz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, por quem nós oramos. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Talvez a primeira vez que lemos esta passagem, ou agora, ou a primeira vez que lemos nas nossas casas ao nos prepararmos para este culto,
nós pensámos ali a meio, quando Neemias diz e pensei para mim mesmo, e até podemos ir lá já ao versículo. Ouvindo eu, versículo 6, pois o seu clamor, me aborreci por estas palavras. Depois de ter, versículo 7, depois de ter considerado comigo mesmo. Talvez a primeira leitura seja, bem, parece que Neemias já não ora, né? Parece que Neemias antes era sempre o homem exemplar que estava em oração, e aqui ele considera consigo mesmo. E ficamos a pensar isso em todo o capítulo 5, até chegarmos ao último versículo, que nós percebemos que isto está a ser exatamente uma oração. Não é? Às vezes nós somos enganados aí. Eu fui, creio que alguns de vós também, se tomaram atenção, se gostam de pensar, creio que possa ter acontecido. Antes de avançarmos para este texto, hoje, convém nós lembrarmos os 4 capítulos anteriores, basicamente o que nós vimos. No capítulo 1, resumidamente, nós vimos Deus a quebrantar o coração de Neemias. Capítulo 2, vemos que Deus começa a abrir as portas. Capítulo 3, vemos que o povo começa a trabalhar de forma unida. E no capítulo 4, esse mesmo povo que nós vimos, tantas famílias, tanta gente, começa a receber oposição que vem de fora. Agora, no capítulo 5, o cenário muda por completo. Não é? O inimigo, ele já não está fora, mas parece que o problema que eles estão a enfrentar vem de dentro. Não é? E isso é muito mais perigoso é muito mais perigoso estar nessa situação do que tendo o ataque do inimigo vindo de fora. A oposição externa, ela vai fazer algo ao povo, e a oposição interna vai fazer outra coisa. Vai fazer com que aconteça outra coisa no povo. Tem dois impactos completamente diferentes. A oposição externa, nós vimos, vai fortalecer o povo. Vamos ver que quando pessoas de fora vão atacar, eles se unem cada vez mais uns aos outros e eles ficam cada vez mais fortes. Mas quando é algo interno, essa oposição vai ter a capacidade de destruir aquilo que está construído. E a pergunta deste capítulo é esta: o que acontece quando o povo de Deus começa a ferir o próprio povo de Deus? Isto não é algo isolado dos dias de Neemias, isto é algo que infelizmente ainda acontece nos nossos dias. Então, o que acontece quando o povo de Deus começa a ferir o próprio povo de Deus? Ou seja, quando as situações acontecem de dentro da igreja, de dentro do povo de Deus, que é o nosso povo. Não é? O texto começa a dizer: foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus. Temos de tomar atenção a estas palavras, por muito simples que elas sejam. O grande não está aqui por acaso, não é? Então reparem, o que diz Neemias no primeiro versículo: foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus. Mas ainda bem que ele faz aqui uma ponte necessária. Diz seus irmãos. E aí nós entendemos que não são pessoas desconhecidas, não são inimigos, não. Vemos que são os seus irmãos. O clamor, a guerra era contra os próprios irmãos. Meus irmãos, que nós não entremos nesta guerra, ou se nós algum dia ou entendemos que possamos estar a entrar nesta guerra, que nós possamos quebrá-la de logo. Reparem que a palavra clamor, ela não é uma palavra banal, muito menos biblicamente. Ainda hoje, agora mesmo, nós cantávamos que nós clamamos. Não é? A palavra clamor não é uma palavra leve, não. É uma palavra que tem uma carga pesada, mesmo na própria palavra. Não é uma reclamação discreta que eles faziam de uns dos outros. Não era algo que não se soubesse, era algo visível. Então é a mesma linguagem que nós vamos ver no contexto bíblico, quando o povo de Deus está sem o maná, está separado de Deus, está sem nada, e o que é que esse povo faz? Clama. Está desesperado. A situação não é simples. Isso é o que acontece. Aconteceu no Êxodo, quando o povo estava em opressão, e vai acontecer em Neemias, quando o povo está em guerra uns com os outros. O povo que um dia clamou contra o rei Faraó, agora está
a clamar contra os irmãos. Não é? O povo que se une para derrubar os inimigos, agora parece que está a querer derrubar os próprios irmãos. Parece que algo surge no meio deste povo que não é bom. Isto, acima de tudo, deveria envergonhar os irmãos, deveria envergonhá-los uns aos outros, mas o nosso pecado, muitas vezes, ele cega-nos, não é? Quando nós pecamos e pecamos com negligência, pecamos porque queremos pecar, meus irmãos, não conseguimos sequer ver a vergonha que o pecado causa. E há 3 problemas que eles enfrentavam, que eram problemas usados pelo inimigo para eles não verem as repercussões do seu pecado. Problema 1, a fome. Eles começavam a passar fome. E sabemos que o homem, quando tem fome... Homem, estou a juntar o homem e a mulher. Quando tem fome, a coisa é complicada. Eles estavam a passar dívidas, que eles tinham de fazer os seus pagamentos ao rei. Eles não estavam a ter dinheiro para isso. Eles estavam a passar também por exploração. Vemos eles dizerem que, inclusive, as nossas filhas já estão a ser escravas. Reparem, 3 coisas que nós entendemos que são, de facto, complicadas. E é importante percebermos o contexto. Não esqueçamos que eles estavam com um propósito maior, o propósito de reconstruir aquele muro, e isso significava um tempo fora do que era o trabalho deles. Trabalhar no campo para terem o seu dinheiro implicava algum tipo de sacrifício daquelas pessoas. Aquelas pessoas não estavam simplesmente sentadas nas suas casas e, bem, vamos reconstruir o muro e isso é super fácil para toda a gente abandonar as suas casas. Não. Aquelas pessoas estavam a passar por uma prova em si. Tinham que abandonar o campo. Talvez muitos deles viviam desse próprio campo, do que ganhavam do campo. Havia menos produção, logo havia também menos rendimento. Vimos que até Neemias falava que eles trabalhavam de dia e de noite. Havia quem trabalhasse com uma mão e na outra segurava a arma. Então reparem, não havia tempo para aqueles homens conseguirem estabelecer e fazer o seu mantimento. Além disso, como eu dizia, havia impostos para pagar ao Império Persa, havia escassez, havia também uma instabilidade económica que resultava de eles não poderem trabalhar nos seus trabalhos normais. Então o povo estava vulnerável. E isso é um problema que vai sempre acontecer quando o povo deixa de fazer algo. É confiar em Deus. E é precisamente em momentos desses que o povo começa a fraquejar em coisas materiais, em coisas terrenas, que o pecado ele vai encontrar espaço no coração do homem. Reparem que não foi a crise que criou o pecado. A crise não criou o pecado. Não foi a fome que criou o pecado. Também não foi o facto de eles não terem dinheiro para pagar os seus impostos que criou o pecado. Não. Apenas a crise que eles passavam veio a revelar o pecado que eles tinham. João Calvino, ele, numa das suas frases, talvez a frase mesmo mais conhecida dele, ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O que o coração humano é capaz de fabricar é ídolos. Algumas versões traduzidas da sua obra até vai dizer que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Ou seja, o coração do homem, na sua natureza terrena, ele nunca vai deixar de produzir esses mesmos ídolos. Então a pressão apenas revelou quais ídolos estavam a governar aqueles corações daqueles homens e daquelas mulheres. As crises, dificuldades, elas não vão criar o pecado na vida daqueles homens, tal como não criam o pecado nas nossas vidas de hoje em dia. Esse é o problema de toda a gente. Quando nós dizemos, mas tu fizeste isso, sabes lá o que é que eu passei, sabes lá a dificuldade que eu tive na minha vida, sabes lá qual foi a infância. Sim, a gente diz isso dele, mas olha, que ele teve uma infância complicada, ele não teve nenhuma estrutura familiar correta, por isso ele vive uma vida a roubar, a drogar-se, a fazer tudo e mais alguma coisa de errado. E são as desculpas de hoje em dia. Meus amados, isso acontece desde o início. E ainda continua a acontecer hoje. Mas, de facto, não são essas crises que criam o pecado. Não. Apenas elas vão revelar o pecado que já existe no coração. Porque dificuldades, meus amados,
as dificuldades não vão criar caráter. As dificuldades não criam caráter nenhum. Não sei se alguns de nós, por vezes, pensamos dessa maneira, que, não, ele é rijo por causa das dificuldades, ele é assim por causa de... Não vão criar. A dificuldade não vai criar caráter. A dificuldade vai apenas expor o caráter dessa pessoa. Não é? As situações de um dia, gerais de um dia, o que pode acontecer no nosso dia-a-dia, apenas vai expor o que nós somos. Por isso é que às vezes nós ficamos surpreendidos com alguns que são assim mais calados e que acontece uma coisa mínima e eles explodem. E nós ficamos, não parece a mesma pessoa. Aquilo não criou ali. Não foi porque surgiu uma situação que tocou numa coisa e criou. Não, aquela situação apenas desvendou algo que estava sendo coberto. Da mesma forma de outros. Às vezes pode ser pessoas muito, muito ativas, muito imperativas, gostam de fazer tudo, e depois acontece alguma coisa e parece que já não sabem fazer nada. Não é a pessoa que mudou a sua forma de viver, mudou o seu estilo de vida, não. Apenas ela está a revelar que quando não é como ela gosta, ela já não faz assim tudo como parecia fazer. Então, meus irmãos, reparem, isto acontece enquanto a obra e o propósito pelo qual Neemias foi chamado àquele lugar continuava a ser feito, que é construir o muro. Ou seja, o povo estava a trabalhar na obra de Deus, mas as famílias, ao mesmo tempo, sofriam nas suas casas. Alguns diziam, temos muitos filhos. Outros diziam, emprestamos dinheiro para pagar impostos. Outros diziam, os nossos filhos já são servos. As nossas filhas já estão sendo escravizadas. Isto não é apenas uma dificuldade económica, que às vezes nós ouvimos, temos que descansar, e é verdade, só há dois senhores, Deus e o dinheiro, e facilmente não é assim tão fácil descansarmos na dificuldade económica, mas é mais do que dificuldade económica. Eles pensavam nas suas próprias famílias, na vida das famílias. E como sempre, hoje em dia ainda acontece, quem se aproveita de todas as situações, os mais fortes, os que têm mais recursos, os que tinham influência sobre eles. Isso sempre acontece quando o temor de Deus ele enfraquece. Somente os homens mais poderosos do mundo, desta terra, têm poder astronómico sobre os filhos de Deus, quando os filhos de Deus deixam de andar em temor. Somente aí isso pode acontecer. É quando a pressão aumenta. É quando o coração revela o que realmente é. O coração humano revela o que realmente é quando está sob pressão. Nós vamos ver as reações, nós vamos ver o que é que pensa, é aí que nós vamos ver. E isto é atual. Quando há pressão financeira, quando há crise, quando há alguma incerteza na nossa vida, o egoísmo cresce muitas vezes, nós pensamos muito mais em nós do que nos outros. E só acontece se nós não tivermos temor ao nosso Deus. Então a pergunta é, como é que nós tratamos os nossos irmãos hoje, quando estamos sob pressão? E talvez a minha pressão não seja a mesma pressão que é para ti. Talvez eu possa ficar pressionado com umas coisas que para ti, essas coisas não te pressionam e vice-versa. Por isso eu poderia enumerar aqui diversas coisas que vocês poderiam pensar, mas isto não faz qualquer tipo de sentido. E vocês poderiam me dizer coisas que a vocês vos deixa pressionados e eu diria que isso não faz qualquer sentido. Mas, de facto, a pergunta é, como é que eu lido com os meus irmãos quando eu estou sob pressão? A resposta não é fácil de dar, porque nós não vamos dizer todos bem, né? Ou sempre bem. Não, isso não acontece. A resposta bonita, ela sim é fácil, né? Nós sabemos, é fácil nós falarmos de unidade, inclusive dentro de uma semana vamos estar a ouvir muito falar de unidade, dentro da igreja, no seu contexto, fora da igreja, etc. Mas difícil é nós vivermos esta unidade que nós tanto falamos aqui. Alguns estavam, e nós lemos isso, estavam a hipotecar campos. Talvez alguns não sabem o que é hipotecar, mas aqueles que jogam Monopólio podem saber o que é hipotecar. Então, outros estavam a vender filhos como servos, algo que na nossa mente é impensável, mas nós nem crescemos nesse contexto. E tudo isso apenas para sobreviver.
E quem é que cobrava esses juros? Judeus, os quais Neemias vai dizer que seus irmãos, porque eram nada mais, nada menos que pessoas da mesma aliança. Então, meus irmãos, isto, nos nossos dias de hoje, talvez não entendemos totalmente, por isso é que ainda estou na introdução e a contextualizar. O povo que tinha sido libertado da escravidão estava agora a escravizar-se uns aos outros. Aquele povo sabia o que era ser escravo e agora escravizavam-se uns aos outros. E isto é grave, deve ser chocante também para nós. Deus que tinha libertado Israel do Egito, eles agora que sabiam o que era a opressão, sabiam o que era trabalhar sem descanso, sabiam o que era clamar também por socorro, vão fazer exatamente o mesmo a outros. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós passamos por dificuldades que depois colocamos outros a passarem as mesmas dificuldades que nós? Como é que isso pode acontecer? Simples. Pais, mães que viveram vidas de modo errado permitem que filhas, filhos, netos, netas vivam uma mesma vida errada. Sim, mas ok, isso aí, claro, pois eu hoje em dia já não permito. Mas reparem, sempre que nós não puxamos os nossos irmãos para nós os puxamos para longe de nós. Não dá para nós os deixarmos à mesma distância sem estarmos a agarrar como se fosse numa corda que tem que estar sempre esticada. Porque se nós não fazemos força, essa relação ela vai para o outro lado. Deixem-me dizer, o que estava a acontecer naquele lugar era uma comunhão sem conteúdo, uma comunhão sem o principal, sem o amor entre eles. O que é que nós fazemos hoje em dia? Será que nas nossas dificuldades, será que vocês estão a perguntar assim, bem, parece que hoje isto não tem nada a ver com Neemias, tem tudo a ver com Neemias, tem tudo a ver com o que nós vamos ver mais à frente, mas aqueles homens que tinham passado por escravidão estavam agora a fazer o mesmo aos seus irmãos. E isso é esquecer totalmente a graça que eles tinham recebido por parte do nosso Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou? Nós nos esquecemos de onde é que nós estávamos, da nossa condição enquanto estávamos onde estávamos. Esquecemos-nos que Deus trabalhou em nós e nós novamente nos tornamos duros. Não quer dizer que nós voltamos lá, mas pode querer dizer que nós não nos preocupamos com quem está a caminho de lá. Reparem, alguém que vivia uma vida de prostituição não deve ficar banal em ver alguém prostituir-se. Principalmente se for alguém conhecido, principalmente se for um irmão. Talvez é chocante este exemplo, mas deve acontecer com todas as áreas da nossa vida. Se Deus nos tirou de alguma área para nos salvar dessa mesma área, como é que nós vamos ficar descansados ou talvez incentivar outros ou levar outros a irem parar aonde Deus nos tirou? Então, meus amados, a memória mais esquecida do povo de Deus diariamente é a memória da redenção do nosso Deus. De onde Deus nos retirou e para onde Deus nos trouxe. É a memória mais esquecida. Nós não esquecemos o que nós precisamos conquistar. Nós não esquecemos as metas que nós queremos alcançar. Nós não esquecemos a quantidade de pessoas que nós temos em membresia, porque até já temos mais alguns, e isso é bonito de dizer, mas muitas vezes nós esquecemos de onde nós estávamos. Então a memória da redenção ela não deve ser esquecida, pelo contrário, ela deve produzir misericórdia para com outros. Mas aqui não produziu misericórdia Neemias. Vai produzir exploração e eles começam-se a explorar uns aos outros. Se nós esquecermos que fomos perdoados tal como eles estavam a esquecer, eles não irão perdoar, tal como nós não iremos perdoar hoje em dia. Se esquecermos que nós fomos sustentados pelo nosso Deus, nós seremos completamente insensíveis às necessidades dos outros. E também, se esquecermos que nós fomos libertos, nós não vamos procurar a libertação dos outros. Ou nós não vamos procurar a libertação dos outros. Pelo contrário, nós vamos oprimir os outros. Se nós esquecemos que estávamos oprimidos e fomos libertos, meus irmãos, nós vamos viver uma vida dentro da igreja a oprimir outros. Então a restauração dos muros, ela é uma restauração muito mais
interior do que exterior. Obviamente, os muros eram necessários para a proteção daqueles homens e daquelas mulheres, mas havia algo muito mais importante a tratar naquele lugar. O coração de todos aqueles homens. E era um coração doente. E isto vai nos ensinar algo importante, que é impossível uma igreja, hoje em dia, crescer externamente enquanto está a apodrecer internamente. Era impossível aqueles muros continuarem a ser construídos externamente se o povo tinha um coração completamente podre ou a apodrecer internamente. E é quando o povo está ocupado na obra, mas começa a explorar, ignorar, ferir, aí a obra vai perder todo o seu valor. Não quer dizer que a obra não possa continuar. A obra até pode continuar, mas perde totalmente o seu valor. Tu começaste uma obra com um propósito, reconstruir aqueles muros para o povo de Deus ser protegido, estar protegido, mas se tu fazias isso com um coração que não era o correto, tu quando passares novamente por aquele muro, tu vais-te lembrar que quando estavas a construir aquele muro, tu não estavas nem aí para o que aquilo significava. Deus não está interessado apenas em muros reconstruídos, e Deus estava muito mais interessado naquele povo ter um coração restaurado do que aqueles muros reconstruídos. O texto vai dizer: ouvindo eu, diz Neemias, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Alguém sábio. Só alguém sábio consegue olhar, discernir e entender o que está a acontecer numa situação assim. Mais uma vez vem Neemias. Muitas vezes, reparem, centenas de homens estavam a fazer o mesmo uns aos outros. A oprimirem-se, a julgarem-se, a atacarem-se uns aos outros. Aí, quando alguém ouve, alguém santo, sábio, ouve as coisas, vai se indignar. Vai dizer: como é possível? Neemias não vai minimizar o que aconteceu, tal como alguém sábio hoje em dia, vendo alguma coisa, não vai minimizar, não vai relativizar, como alguns pastores fazem, dizendo: isso não tem problema. Mas também não vai espiritualizar o problema, como isto faz parte para a obra de Deus ser cumprida, faz parte de passarmos por estes tempos. Não. Neemias vai se indignar. Talvez vai fazer o que muitos iriam chamar que ele estava a pecar. Eu creio que Neemias não falou muito calminho. Não é? Reparem, ele não vai explodir emocionalmente, mas o que ele procura é uma explosão total. Ele entende que aquilo tem que ser convertido noutra coisa completamente. Ele diz no versículo 7, depois de ter considerado comigo mesmo. Isso vai mostrar que Neemias não agiu por impulso, ele pensou. Vai mostrar que Neemias não decidiu de um momento para o outro, ele refletiu naquilo que ele queria fazer. E vai mostrar que Neemias teve um plano, ele vai processar. Isto é a liderança de alguém que é piedoso, fiel. Mas reparem, há uns tempos preguei falando do que é nós irarmos. E há uma ira que não é pecaminosa. Inclusive requisitos para pastores, etc. Versículos bíblicos, nós vemos isso. Irai-vos, mas não pequeis. Neemias, exatamente, sentiu uma ira não pecaminosa, mas uma ira santa, guiada apenas pelo temor do nosso Deus. Depois ele vai confrontar os nobres, os magistrados. Ele diz: estáis cobrando juros cada um do seu irmão. Meus irmãos, reparem, para ir enfrentar os mais poderosos é preciso ter coragem. E somente alguém com coragem sobrevive na batalha e na guerra que nós vivemos como igreja todos os dias até ao dia em que Cristo nos vier buscar. Reparem, é mais fácil confrontar inimigos externos do que líderes internos. Foi muito mais fácil quando vieram pessoas de fora com bocas, com coisas, com dúvidas. É muito mais fácil lidar nesse momento. Uma opção é nem ouvir, nem lidar. Quando é interior, aí o contacto ele é iminente. Mas uma reforma ou uma reconstrução verdadeira exige sempre confronto. Exemplo, Martinho Lutero, reforma protestante. Se não houvesse confronto, não haveria reforma. Pensa tu na tua vida, momentos em que tiveste de reconstruir algo na tua vida. Talvez um casamento, talvez uma relação com um filho. Se não há confronto,
não há uma reconstrução verdadeira. Neemias vai fazer como uma grande assembleia. Ele não trata com um num canto, com outro num canto. Não. Ele também não esconde as coisas uns dos outros. Eles pecavam uns contra os outros. E Neemias vai fazer uma assembleia trazendo à luz o pecado, porque o pecado escondido, ele vai conseguir destruir tudo lentamente. Mas pecado exposto tem o seu contrário. Traz vergonha, que é exatamente aquilo que o pecado escondido foge da vergonha, mas o pecado exposto traz salvação, que é aquilo que o pecado escondido leva ao seu oposto, que é a perdição. Mas também vai exigir, o facto de Neemias juntar todos, vai exigir que ele ame verdadeiramente aquele povo. Se Neemias não amasse aquele povo, não estaria minimamente preocupado, nem minimamente disposto àquele confronto. Mas Neemias sabia que não era um confronto qualquer, era um confronto necessário para a obra de Deus. Era um confronto que fazia parte da restauração daqueles muros. E uma igreja reformada como a nossa, meus irmãos, que não confronta pecado interno dentro da nossa igreja, sabendo de nós que há pecado, deixa de ser reformada. A reforma não é apenas uma doutrina correta, mas é a forma de nós sermos igreja. Por isso é que, o que é ser uma igreja reformada? Porque nós acreditamos na Bíblia. Toda a gente diz isso, não é? Os católicos dizem que acreditam na Bíblia. Sim, mas nós somos reformados, nós não temos santos na igreja. Já estás a pecar. Se tu não te consideras santo é uma coisa, dizeres que o Levi não é santo é outra, não é? Reparem, meus irmãos, às vezes nós pensamos e olhamos para os títulos quando nós nem entendemos a profundidade dos títulos, não é? Então, uma igreja reformada não é apenas uma igreja com a doutrina correta, mas é uma igreja que aplica a doutrina a todas as coisas da vida da igreja e da vida de cada membro que faz parte da igreja. Neemias vai lembrar-lhes algo poderoso. Vai dizer, nós resgatámos irmãos da escravidão e agora vocês estão a vendê-los outra vez. Quer dizer, nós tivemos um trabalho que vocês agora estão a deitá-lo fora novamente. Ele está basicamente a dizer, vocês estão esquecidos de quem vocês próprios são. E depois vem a frase-chave desta passagem. Diz Neemias, não é bom o que fazeis. Não devias andar no temor do nosso Deus. Aqui está o coração deste capítulo, o principal deste capítulo. O problema não é apenas económico. Também há um problema económico, mas o problema é, acima de tudo, espiritual. E eles estavam a agir sem temor ao nosso Deus. E, meus irmãos, quando o temor de Deus diminui, o pecado, ele aumenta. O egoísmo vai crescer, a dureza vai ser cada vez maior. Temor de Deus não é ter medo de Deus, como nós já ouvimos. Temor de Deus é viver consciente da vontade de Deus. É viver consciente de que Deus vê tudo o que nós fazemos. É saber que Deus vai observar a forma como tu lidas com o teu irmão. Deus vai também saber observar a forma como tu pensas do teu irmão. Como lidamos, inclusive com o poder que temos. Se Deus está a permitir que tu tenhas mais poder ou uma responsabilidade maior na tua vida hoje, não penses que isso é algo carnal. Pensa que isso Deus está a testar a tua vida. Deus não tenta, mas Deus testa. E lembrem-se, se vier alguma tentação, não há tentação que venha a nós, que Deus não nos dê um escape. O Dani pregou-nos isso já uma vez. Então, como é que nós vamos exercer influência? Como é que nós vamos lidar também com este poder que eu falava? Somente com o temor de Deus. Algo que Neemias não esquecia nem um segundo. Uma disciplina que nós já tivemos no seminário é ética. E ética é o que nos impede de explorar tudo aquilo que nós poderíamos explorar. Se isso não é para a honra de Deus, nem para benefício da igreja. É o que nos vai travar quando ninguém está a ver. Meus amados, ética é nós fazermos o que devemos fazer quando vêm e fazermos o que devemos fazer quando não vêm e pensarmos o que devemos pensar sempre. Quando o temor de Deus desaparece, a igreja ela vai manter a sua liturgia.
Nós podemos perder o temor de Deus e continuarmos a recitar os mesmos versículos, a ler todos juntos em voz alta o nosso pacto de fé, a ter o mesmo tempo, fazemos um tempo de oração, depois temos um tempo para nós falarmos uns com os outros, aí vamos ouvir os anúncios e começamos o nosso culto. Leitura bíblica, oração, cantamos, ouvimos a palavra, cantamos, tomamos a ceia, voltamos a cantar e vamos para casa e parece que é uma liturgia perfeita. Mas reparem, nós podemos manter a nossa doutrina, a nossa pregação pode ser expositiva, podemos manter a mesma aparência, virmos todos bonitos, de fato, de gravata, podemos ter mulheres a vestirem-se com decência, mas mesmo com a maior decência nas nossas roupas, no nosso trato, nós podemos ser pessoas nada puras no nosso coração. E Deus, Ele não se impressiona com muros, se a justiça do nosso coração não for a justiça do nosso Deus. Então, ética é uma consciência constante da presença, mas também da santidade do nosso Deus. E quando o temor de Deus governa o nosso coração, aí a justiça ela vai ganhar uma nova força. O texto diz que eles ficaram calados quando ouviram aquilo. E depois devolveram o que tinham tomado, nesse caso, os que tinham ficado com algumas coisas de outros devolveram. Então reparem, a primeira coisa é ficam calados. Quando... Sim, tens razão, sim. Bem, tu ainda nem ouviste o que é que tu não tens razão. Eu estás a dizer que sim, tens razão. Primeiro, eles ficaram calados e depois devolveram tudo o que tinham tomado. Não houve desculpas. Não estou a dizer que não pediram perdão. Estou a dizer que não houve desculpas. Não houve justificações, mas houve arrependimento. Eles devolveram, eles cancelaram também os juros injustos que levantavam, eles restauraram os campos que tinham tomado de outros, libertaram as pessoas que estavam a escravizar. E isto é importante, meus irmãos, porque arrependimento verdadeiro não é apenas nós sentirmos que devia ter feito de outra forma, mas é nós repararmos aquilo que nós destruímos. Não basta dizer eu peço perdão, meu irmão. Não. Dentro do possível, corrigir o dano que nós causamos. Muitas vezes há danos que nós nunca mais vamos conseguir corrigir. Muitas vezes queremos reconciliação sem restituição. Queremos que fique tudo bem uns com os outros sem passar por um processo que é necessário passar. Mas Neemias, ele mostra que restauração custa. O arrependimento custa. O arrependimento não é gratuito. O arrependimento custa. A igreja pentecostal prega que o arrependimento é gratuito. Ou prega-te que até tu ganhas se te arrependeres. O arrependimento não é gratuito, nem nós ganhamos uma comissão se nos arrependermos. O arrependimento custa. Por vezes o arrependimento custa dinheiro, se tu roubaste a alguém, se tu furtaste alguma coisa. Por vezes ele vai custar a tua reputação. Tu podes ter-te como alguém respeitado numa sociedade, ou respeitado inclusive na própria igreja. E se tu estavas a viver uma mentira, tu arrependes-te e isso vai custar a tua reputação. O arrependimento vai custar tu teres de abrir mão a coisas que tu não estavas disposto a abrir mão. Meus amados, o arrependimento, acima de todas estas coisas, ele custou o preço da vida de Jesus Cristo. Mas nós já dizemos amém, não é? Eu estava só à espera desse. Aí, quando nós ouvimos a vida de Jesus Cristo, nós dizemos amém, porque o nosso coração pecaminoso, o que nos custa menos de ouvir, é que custou a vida de Jesus Cristo. Se nós temos uma vida de mentira na igreja e ouvimos que custa reputação, custa-nos mais ouvir isso do que ouvir que custou a vida de Jesus Cristo. Meus amados, uma restauração verdadeira sempre produz uma restituição prática. Um arrependimento verdadeiro no nosso interior vai ter que ser visível na prática. Por isso agora o capítulo, na sua segunda metade, versículo 14 ao versículo 19, Neemias podia ter explorado o povo. Como governador ele tinha direito a ter o seu sustento, mas ele vai dizer, eu porém não fiz assim. Por causa do temor de Deus, eu não fiz assim. Meus irmãos, isto é radical, não é? Neemias, ele tinha direito a algo, não era ilegal ele receber sustento, nem ninguém tinha de pensar alguma coisa de mal de Neemias se ele quisesse esse mesmo sustento. Era legítimo, mas ele escolhe abrir mão a esse sustento. Porquê?
por causa do temor de Deus. Nem sempre é errado nós fazermos coisas, mas será que se eu estiver a agir no temor de Deus, eu vou fazê-lo? Ele não estava preocupado com a sua reputação, porque se ele estivesse, ele poderia facilmente ter direito a todo o seu sustento, mas ele estava preocupado com a consciência. Ele sabia que a liderança não era uma oportunidade para ele ganhar coisas, mas ele sabia que era uma oportunidade para ele servir ao nosso Deus. Isso vai distinguir os líderes piedosos de líderes oportunistas. Quando a posição que se tem, ela serve para benefício pessoal, a comunidade ela acaba por sofrer, ou lentamente ou rapidamente. Mas quando a posição ela é vista como um serviço, a comunidade começa a crescer e Neemias podia dizer, é o meu direito. Mas ele pergunta, é bom para o povo? Um povo que passava necessidade, Neemias, ele pensa, é bom para o povo eu receber este sustento? Temos esse exemplo na nossa igreja. O exemplo mais prático, o nosso pastor. Enquanto nós não tínhamos necessidade, era justo receber. Muitos de nós não concordávamos. Mas houve um grande tempo que o nosso pastor dizia, é bom para o povo? Será bom? E isto é a liderança com temor ao nosso Deus. É responsabilidade para servir antes de ser responsabilidade para mandar. Não é? Reparem, ele não apenas deixa de cobrar coisas, mas ele vai alimentar pessoas com aquilo que ele pode. Ele vai sustentar outros. Ele usa os seus recursos para aliviar o peso de outros. E isso é a liderança espiritual, meus irmãos. E para fazeres isso não precisas apenas de ser pastor, porque senão as senhoras estavam livres deste serviço, não é? Mas não. Toda a nossa vida ela deve ser vivida desta maneira. Ele não apenas confronta o pecado, mas ele vive de maneira oposta ao pecado. Ele não apenas cobrou o que podia cobrar, mas ele vai sustentar outros. Ele vai dar ainda mais. Ele trabalhou com as suas próprias mãos para outros terem o que precisavam. E o que é que nós fazemos? A nossa vida, o homem, ele vive a vida toda procurando chegar ao poder. É a vida do homem. E o que fazemos quando chegamos lá? Será que nós queremos usar a vantagem que nós temos para alguma coisa? O direito que nós temos sobre algo? E é aí que os homens de Deus eles são revelados e os homens que não são de Deus também são manifestados. Vai ser a liderança no estado mais puro do que é ser um reformado, que é uma autoridade sem integridade, ela vai ser autodestrutiva para ele e também para os outros. Uma autoridade sem integridade. E é isso que nós víamos na Reforma Protestante, é isso que nós vemos hoje em dia e era isso que nós víamos nos tempos em que a Bíblia foi escrita. Reparem, a integridade não é o que nós fazemos quando nós somos observados. Isso não é integridade. É exatamente o contrário. É o que nós fazemos quando temos direito a fazer algo. E é a nossa posição e a nossa escolha. Faço, não faço? Então, meus amados, lembremos que a maior ameaça à obra de Deus nem sempre ou quase nunca é o inimigo que está externo, que está fora, mas é o pecado que vem de dentro. O capítulo 4, ele mostra ataques, mas o capítulo 5, ele vai mostrar a corrupção. E Neemias trata dos dois da mesma maneira. Temor ao nosso Deus. Uma igreja até pode sobreviver à oposição, à perseguição, mas ela não vai conseguir sobreviver à injustiça que é tolerada dentro da própria igreja. Tudo isto aponta para algo maior que os irmãos já sabem. Neemias que recusou explorar o povo, mas Cristo, ele escolheu ir ainda mais longe do que isso. Ele não apenas deixou de explorar, mas ele próprio, ele deu-se ao próprio povo. Nós que estávamos espiritualmente mortos e também tínhamos uma dívida bem alta, incapazes de pagar essa dívida. Cristo, ele não cobrou essa dívida. Ele pagou essa dívida. Nós que éramos devedores, que não tínhamos como pagar, estávamos espiritualmente falidos. Cristo não veio negociar com juros. Bem, eu empresto, vais-me dando assim, vais fazendo uma boa obra, vais vivendo desta maneira. Não. Ele assumiu inteiramente a dívida que nós tínhamos. Reparem, meus irmãos, se fomos alcançados
por esta graça, como é que nós nos vamos tratar uns aos outros com dureza? Como é que nós vamos olhar para o nosso irmão e conseguir vê-lo a ir para caminhos dos quais Deus já nos tirou deles? O Evangelho, ele não é apenas doutrina, mas ele é o poder que nos transforma. Amém? Então uma igreja que compreende a cruz não vai explorar o nosso irmão. Uma igreja que entende o que é a cruz não vai oprimir o irmão. Não vai endurecer o seu coração quanto ao pecado do outro. Não. Na cruz nós entendemos a maior obra de sacrifício que nós temos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, Neemias 5, ele ensina-nos que reforma ou restauração, ela não compensa pecado. Não compensa. Não compensa ficarmos com os muros mais bonitos se isso implicar pecado na nossa vida. Não compensa. Não compensa teres o carro XPTO, a casa XPTO, se isso implicar pecado na tua vida. Unidade, sim. Unidade vai exigir algo. Unidade vai exigir justiça. Mas unidade exige exigência. Nós temos de ser exigentes connosco próprios acima de tudo. Mas também a liderança daqueles homens que Deus levanta exige integridade, seriedade, sobriedade para em todos estes momentos estarem prontos a agir. Amém, meus irmãos? O temor do nosso Deus foi a arma que o próprio Deus usou para Neemias conseguir ultrapassar tanto uma guerra exterior vinda de fora como uma guerra vinda de dentro. E o arrependimento verdadeiro é o que vai fazer com que a obra ela possa ser continuada. Amém? Este capítulo não fala apenas de dinheiro, mas vai falar do coração simples, puro do povo. Fala de como nós tratamos irmãos quando ninguém está a ver, mas também fala de quando nós tratamos irmãos quando estão a ver. Fala de como usamos os recursos quando temos vantagem para eles. Fala de como exercemos a influência que nós temos. E a igreja até pode ter a boa doutrina, a boa estrutura, a boa organização, uma boa conta bancária. Mas se não houver justiça, não haverá um testemunho verdadeiro. Nós até podemos dizer que somos isto, somos aquilo, mas o testemunho não é verdadeiro. E deixem-me dizer, os filhos de Deus, eles são colocados nas igrejas que são bíblicas. E quem os coloca é o nosso próprio Deus. Por isso procuremos primeiro sermos uma igreja com um testemunho verdadeiro. Porque Deus não vai deixar que entrem filhos de Deus para serem enganados. Onde Deus colocar os seus filhos, será para eles serem santificados. E a pergunta final, se Deus está a reconstruir a nossa igreja, hoje, estamos também a permitir que Ele reconstrua as nossas relações uns com os outros, o nosso caráter, a nossa integridade. Será? Será que nós estamos a permitir que Deus também possa reconstruir a nossa forma de ver as coisas? Porque Deus não restaura apenas os muros, mas Ele vai restaurar vidas. E nenhuma obra ela vai prosperar quando o coração do povo está dividido. Com uns a fazer força para um lado, outros a fazer força para outros. Meus irmãos, isso não vai acontecer. Que o nosso Deus Ele nos dê temor para nós vivermos esta obra, justiça para nós termos a obra de Cristo como a nossa balança para fazermos todas as coisas, mas também nos dê integridade para nós vivermos uma vida santa e reverente ao nosso Deus. Amém?